Salve! Cultura racional. Livros Universo em Desencanto. 233 volume do Histórico. 8ª mensagem. Para ver como as aparências confundem as pessoas. Parece que seu Manuel é igual a todos e na realidade não é. Aparentemente, para quem não o conhece, diz: ele é um ser igual a nós. Se fosse igual a todos, somente pensava e imaginava e não raciocinava. Se fosse igual a todos, como a aparência assim demonstra, só pensava e imaginava e ninguém teria o conhecimento do desenvolvimento da máquina do raciocínio. Para quem não conhece a sua personalidade, é igual a todos. Mas quem conhece a personalidade do racional superior da Terra, sabe que não é igual a todos, e sim muito diferente de todos, porque a personalidade dele é racional. E por isso é o racional superior da Terra, um raciocínio superior a todos os raciocínios, que trouxe o conhecimento para todos desenvolverem os seus raciocínios. Se não tivesse o raciocínio desenvolvido, não podia se comunicar com o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo de onde todos saíram, de onde todos vieram e agora para onde todos retornarão. Para ver que a personalidade do racional superior da Terra é diferente de todos. É uma personalidade racional, porque tem o raciocínio desenvolvido. E por estar ligado ao primeiro mundo, o mundo racional, aparece em todos os lugares, fazendo curas milagrosas, resolvendo os problemas dos leitores e dos que não são leitores, porque está aí na Terra para socorrer toda a humanidade. Se fosse igual a todos, não apareceria em lugar nenhum. Mas, por ter a personalidade diferente de todos, é que aparece em todos os lugares. Em todos os lugares do mundo é visto, porque a energia racional está em todo lugar, porque é a energia do verdadeiro Deus. E Deus está em todo lugar, como racional superior da Terra, aparece em todo lugar. Por ser um habitante do mundo racional, é que tem esta faculdade de aparecer em todos os lugares, resolvendo casos importantes da vida dos seres humanos. Se fosse igual a todos, não apareceria em lugar nenhum. Mas, como é diferente de todos, aparece em todos os lugares e está em todos os lugares a um tempo só. Tudo porque, por ser um habitante do mundo racional, materializado como um animal racional, para ver que a sua personalidade é racional, a razão por que aparece em todos os lugares a um tempo só. Porque o verdadeiro Deus está em todo lugar, e quem é do verdadeiro mundo de Deus está em todo lugar. E somente Deus é que pode estar a um tempo só em todo lugar,
E assim é o racional superior da Terra. A um tempo só está em muitos lugares, resolvendo o que é preciso para todos. Mas muitos não conhecem, pensa que ele é igual a todos. Mas quem já passou a se conhecer, sabe que o racional superior da Terra é diferente de todos, porque a sua personalidade é racional. E por isso, aí está o conhecimento do desenvolvimento do raciocínio com base e com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. É um ser ligado à energia mais poderosa que existe, a energia racional, a energia pura, limpa e perfeita. Mas quem não a conhece pensa que ele é igual a todos, porque não conhece a sua personalidade. A personalidade é racional, que está na classe de animal racional, parecendo ser igual a todos, e é um ser completamente diferente de todos. É um ser divino, por ser diferente de todos. É um ser divino, porque a sua personalidade é racional. E por ser um ser divino, aparece em todos os lugares a um tempo só. Está em todos os lugares a um tempo só, por estar ligado à energia racional, à energia do primeiro mundo, à energia dos puros, limpos e perfeitos e eternos, por serem puros, limpos e perfeitos. Mas quem não o conhece diz: ele é um cidadão igual a outro qualquer. Se fosse um cidadão igual a outro qualquer, ficaria aí pensando e imaginando, porque todos os cidadãos pensam e imaginam e não saem disso, só pensa e imagina. E quem pensa e imagina não tem o raciocínio desenvolvido, porque só pensa e imagina. E se fosse um cidadão igual a todos, só pensava e imaginava. Mas, por serem diferentes de todos, é que só raciocina. Se liga a todo instante, a todo momento ao primeiro mundo, através do seu raciocínio desenvolvido, que assim já nasceu com o seu raciocínio desenvolvido. Por ser um racional materializado em forma de animal racional, para não assustar a bicharada do chão, então teve que se igualar a todos. E por se igualar a todos, quem não conhece a sua personalidade, pensa que é igual a todos. Hoje, todos que passaram a se conhecer, conhecem bem a personalidade do racional superior da Terra. É um raciocínio superior a todos os raciocínios. E por isso, trouxe o conhecimento do desenvolvimento do raciocínio para toda a humanidade universalmente. E a humanidade com o raciocínio desenvolvido, haverá a união da humanidade com o desenvolvimento do raciocínio e passará a haver a união entre todos, de um por todos e todos por um.
e a concórdia tão almejada por todos, e a fraternidade almejada por todos. E essa galáxia térrea se tornando um paraíso racional. Quem podia fazer isso? Só um habitante do mundo racional é que podia trazer para todos, como aí está, a cultura do desenvolvimento do raciocínio, a cultura natural da natureza. Só um ser divino, ligado à divina providência, é que poderia tomar essas providências para a verdadeira salvação de todos, trazendo consigo a cultura do desenvolvimento do raciocínio, a cultura do primeiro mundo, o mundo racional, a cultura para o desenvolvimento dessas 4 partes do aparelho. Somente um raciocínio superior a todos os raciocínios é que podia trazer o conhecimento para o desenvolvimento de todos os raciocínios, é que podia elaborar com o primeiro mundo, o mundo racional, como aí está o labor racional, nesta vasta e grandiosa cultura racional, para o desenvolvimento do raciocínio de toda a humanidade universalmente, para ver que é um ser completamente diferente de todos, por ser um raciocínio superior a todos os raciocínios, um raciocínio supremo. Hoje, todos que passaram a se conhecer dizem: é verdade. Como é que um ser puro, limpo e perfeito deixa o seu mundo, o primeiro mundo, para vir salvar os seus irmãos nessa galáxia térrea? Assim tinha que ser, senão todos continuariam a viver sem se conhecer e ligados a essas 2 energias do chão, se transformando em classes inferiores, se transformando da classe de animal racional para a classe de animal irracional. Então, teve que vir um habitante do primeiro mundo salvar todos pelo desenvolvimento do raciocínio, porque um puro, limpo e perfeito não é egoísta. Se fosse um egoísta, não ia deixar de ser puro, limpo e perfeito para vir aqui na Terra salvar a humanidade. Porque terminou a fase do pensamento e entrou na natureza a fase racional, a fase do primeiro mundo, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Por ter entrado esta fase, houve a ligação dos 2 mundos em um só, e entrou a fase racional desde 1903, quando nasceu o racional superior da Terra. Passou por todo este período até 1935, que positivou-se o término da fase do pensamento. Mas, desde 1903, que já está um habitante do primeiro mundo, o mundo racional, materializado em forma de animal racional. Passou-se a puberdade até que chegou o amadurecimento completo, para que registrasse em 1935, na fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio.
entrou a fase racional desde 1903 e que foram tomar conhecimento só em 1935. Hoje, todos que passaram a se conhecer dizem: é verdade. Se no primeiro mundo existissem egoístas, estávamos perdidos, porque não vinha ninguém do primeiro mundo aqui nos salvar. Por lá não existir egoísmos, por serem puros, limpos e perfeitos, veio o racional superior da Terra para nos salvar. E aí está o racional da Terra, que quase pronta a escrituração para a verdadeira volta de todos para o primeiro mundo. No primeiro mundo não existem egoístas, porque são puros, limpos e perfeitos. E veio o racional superior da Terra salvar os seus irmãos, por a fase ter terminado. Todos ligados às duas energias do chão continuariam se transformando nas classes inferiores. Porque onde existem puros, limpos e perfeitos, não existe egoísmo. Se existissem egoístas, não existiria o puro nem o perfeito. E aí está o conhecimento sagrado e adorado por todos serem habitantes do mundo racional, que por o seu corpo ser de energia pura, limpa e perfeita, essa energia se materializou em forma de máquina do raciocínio. E depois, na fase racional, essa energia é desmaterializada pela energia racional e depois de desmaterializada, toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o primeiro mundo, o mundo racional. Isso é uma glória para o mundo racional. A volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é de racional puro, limpo e perfeito. E por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer não sabem como hão de agradecer ao racional superior da Terra, a sua verdadeira salvação, que é a volta do habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Depois dessa energia desmaterializada pela energia racional, toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o mundo racional. E por isso, hoje, todos são gratos e agradecidos ao racional superior da Terra, um habitante do primeiro mundo, que deixou de ser o que era para ser o que é, para a salvação do animal racional. E por isso, a gratidão de todos é muito grande por esse heroísmo. Deixar o seu estado natural de puro, limpo e perfeito e eterno para vir nessa galáxia térrea em busca de seus irmãos que saíram do primeiro mundo, como todos já conhecem. Como foi o início de toda essa deformação e transformação. Hoje, materializado aí na Terra, passando por bicho sem ser bicho, passando por animal racional sem ser animal racional para quem não o conhece,
Mas, para todos que já passaram a se conhecer, sabem quem é o racional superior da Terra e de onde ele é e de onde ele veio e o porquê que aqui está. E aqui está, nesta galáxia térrea, para a verdadeira salvação de todos, que é a volta do habitante do mundo racional para o primeiro mundo, o mundo racional. E é por isso que é cercado do carinho de todos que já passaram a se conhecer. Os que ainda vivem sem se conhecer não podem saber quem é o racional superior da Terra. Somente os que já passaram a se conhecer. E por isso é tido como o verdadeiro salvador da humanidade. Verdadeiro porque aí estão infinidade de provas e comprovações, com base e com lógica, para não existir uma insignificante dúvida. Simples, humilde dos mais humildes. Basta ser um racional para ser uma bondade suprema. E por isso é cercado do carinho e do cuidado de todos que já passaram a se conhecer. Porque todos que já passaram a se conhecer conhecem a sua personalidade e a sua missão da redenção verdadeira da humanidade. Salve!